Louvarte Podcast. Um lugar de bate-papo gostoso, descontraído e inspirador. Recebendo convidados que vão abençoar a sua vida com suas histórias e seus testemunhos. Louvarte Podcast. Fé que inspira. Histórias que transformam. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Louvarte Podcast. Esse é um espaço de bate-papo gostoso, descontraído, mas também profundo. E espero que seja uma bênção para vocês esse tempo que nós vamos estar aqui. Porque, assim, diante de Deus, o nosso desejo é como diz o nosso lema, né? Fé que inspira, histórias que transformam. E eu espero que esse tempo seja um tempo onde o testemunho que vai ser dado aqui, a história que vai ser contada aqui, possa tocar o seu coração. Nessa noite, tenho o prazer de receber o meu amigo, o pastor Márcio, mais conhecido como Pastor Marcinho. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse espaço que Deus tem nos proporcionado, né, para contar as nossas histórias, né? Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Valmir, pelo convite, aos queridos que estão nos dando apoio aqui e a todos que vão assistir essa conversa e diálogo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem é o pastor Marcinho? Pois Quem é o pastor Márcio? Cara, se pergunta para mim, mas se perguntar para minha esposa, você vai ter respostas bem diferentes, né? Mas eu sou natural de Suzano, né? Ali perto da Grande São Paulo. Sou cria da primeira Igreja Batista de Suzano. Joyce também, né? Joyce, minha esposa. Sou esposo da Joyce. Sou pai do Lucas e da Carol, né? Minha filha tem 11 anos e o Lucas tem 7. E nós nos criamos em Suzano. Fomos seminaristas na mesma igreja. Servimos a vida inteira na mesma igreja, nos conhecemos na igreja. E de uns 5 anos para cá, em 2021, eu vim para São José dos Campos. Sempre trabalhei longe, mas sempre residi em Suzano. Então, em 2021, a gente vem para cá, a convite da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, pastoreada titularmente pelo pastor Marcos Davi, que é um dos autores do livro também, Isso, né? Também estará aqui conosco. Estará aqui também. E em 2021 nós viemos para cá, em definitivo. Primeira experiência que eu e a Joyce estamos tendo de morar em outra cidade. E todo dia que a gente acorda, a gente respira fundo e fala que a gente tem mais certeza de que nós acertamos na decisão de vir para São José dos Campos. Estamos onde exatamente Deus queria que a gente estivesse. Amém. Né? A Joyce, ela fez seminário no Palavra da Vida, né? Legal. E eu tive uma trajetória um pouco posterior a ela. Eu fui para o seminário já depois de casado, né? Eu trabalhei muitos anos em fábrica, eu sou tecnólogo. Eu quero pegar esse gancho, porque eu já conheço essa história, mas eu quero que você... de vida, né? Compartilhe com quem vai nos assistir, porque é uma história muito interessante e muito desafiadora. Pois é. Conta pra gente. Eu sou tecnólogo de formação, depois eu fiz até o 5º ano de engenharia, né? Trabalhei a vida inteira em indústria automotiva, mas em 2004, eu tinha 21 para 22 anos, eu vivi uma experiência aqui em São José dos Campos, que foi uma experiência muito pessoal, quando eu realmente tive a convicção de que Deus estava me vocacionando, me chamando para o ministério pastoral e viver integralmente do ministério, né? Legal. E aí a gente tem um intervalo aí de uns 7 anos, quando de fato eu ingressei no seminário, né? E aí, pois bem, aí eu fiz 3 anos, eu sou formado em bacharel em teologia pela Faculdade Latino-Americana, né, que é em Arujá, a faculdade fica no ambiente do acampamento dos Jovens da Verdade, que é muito conhecido no Brasil. E depois eu concluí o meu bacharel
convalidando meu diploma na Faculdade Teológica Batista, lá em Perdizes, em São Paulo, né? Então, minha formação de base foi essa. Depois eu fiz algumas pós, fiz mestrado e tal, mas a minha formação de base é essa, né? E aí, em 2004, essa história é um recorte muito especial, assim, da minha vida, né? Eu não namorava com a Joyce ainda, nós éramos amigos, né? Pastor Marcos Davi nos traz aqui para São José dos Campos, quando ele pastoreava em Suzano, para participar de um congresso que era muito, muito conhecido aqui em São José dos Campos, que era o Louvale, que era organizado Lembro. pela até então a PIB de São José dos Isso, Campos, que lembro. hoje é a igreja da cidade, né? Isso. E aí, nesse congresso, numa ministração de uma canção, né? E depois uma reflexão de quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Pedro, e o texto diz que eles largaram as redes. Ali eu tinha certeza que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, né? E aí o que é interessante nessa história é que eu volto para Suzano no domingo à tarde, e aí minha família já tinha ido para a igreja, e aí eu tomo banho rapidinho, me troco, vou para a igreja. A minha mãe está na porta da igreja, na escadaria da igreja, me esperando, né? E aí eu cheguei, cumprimentei ela, abracei ela, falei: mãe, tem um assunto que eu precisava tratar com você, Ah, que eu preciso conversar com a senhora e com meu pai. Aí minha mãe falou assim: olha, filha, você não precisa falar especificamente o que é, porque Deus falou comigo esse final de semana que olha, você seria chamado que para o ministério coisa pastoral. linda. Então, assim, minha mãe teve uma experiência pessoal com Deus também, né? E aí eu vivi os processos de Deus. Depois de 7, 8 anos que eu fui para o seminário, né? E a fase do seminário foi sensacional, porque durante a fase do seminário, Joyce e eu já estávamos casados. A Carol nasce no meu segundo ano de seminário, né? E foi muito curioso também, ela nasce numa semana de prova. É desafio. É. E, e aí estava previsto para uma quinta-feira. Na terça-feira, a Joyce já sentiu que era. E aí, na terça-feira à noite, a Carol nasce. E no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, eu tinha 2 provas. Uma prova era de grego, sabe? Então, foi assim, foi uma semana daquelas, assim, Semana né? E trabalhosa. Deus foi sensacional, assim, com a gente, né? Amém. Pois bem, aí eu terminei o seminário, fui para a Igreja Batista em César de Souza, em Mogi das Cruzes, que até hoje é pastoreada pelo pastor Nino, um pastorzaço, Nino, sensacional, grande pastor Nino. um cara que, puxa, marcou demais a minha vida, né? E lá eu fui ordenado nessa igreja, passei pelos processos, né, que a Ordem dos Pastores Batistas estabelece, Sim. e ali eu fui ordenado, né? E aí, na minha ordenação, eu até disse que Timóteo teve um Paulo, né? Eu tive 2, que foi o pastor Marcos Davi e o pastor Nino, né? Foram Privilégio, né? foram esses 2 homens de Deus Privilégio. que, sim, até hoje me mentoriam, né? Até hoje me Sim. acompanham. Eles foram muito, muito usados por Deus na minha vida e da minha família, né? Amém. Amém. E aí eu tive uma curta experiência de 1 ano na Igreja Batista em Sabaúna, Sabão. que é um distrito de Mogi das Cruzes, ali perto de Guararema já, que foi uma experiência muito incrível também que eu vivi com Deus. Ali foi uma revitalização da igreja, né, que eu tive o privilégio de viver esse processo com Deus, né? E aí, depois de 1 ano que eu estava nessa igreja, a igreja já estava reaberta, a membresia já tinha retornado, a igreja já estava pulsante. E aí eu entendi que eu tinha concluído o trabalho pelo qual Deus me colocou ali e aceitei o convite de vir para São José dos Campos e aqui estou, Amém. né? Só que você não chegou ainda porque você não contou aquela história da decisão, onde Da... você sai com a certeza de que Deus tinha te chamado, mas você recebeu uma proposta. sim, Como é que foi essa história? assim, eu vi um momento assim que eu tinha algumas portas abertas de algumas igrejas, né?
Mas quando a IBAGE, na pessoa do pastor Marcos Davi, me procurou, foi algo muito forte, assim, né? No primeiro instante, eu já não tinha dúvida, né, de que viria para São José dos Campos, né? Minha chamada vocacional foi aqui, né? A própria história do pastor Marcos Davi com a nossa, nesses anos todos de caminhada juntos, foi muito especial, né? Amém. Agora, nesse processo todo, quando que você faz a transição, que você vira a chave de um profissional, de uma área tão desafiadora para o ministério em tempo integral? Seu Valmir, cara, eu adorava a minha profissão. Assim, eu adorava o que eu fazia. E eu fui aquele menino do Senai que entrou na fábrica, passou pelos setores, né? Fui ferramenteiro, né? Hoje em dia é uma profissão que até é rara, assim, né? E aí fiz a primeira faculdade que eu fiz, aí fui subindo alguns cargos e cheguei na área de engenharia, desenvolvimento de novos negócios e na área comercial, né? Então, o meu trabalho era negociar com os compradores das montadoras. Então, por exemplo, a montadora ia lançar um carro, um veículo novo, a gente ficava sabendo uns 4 anos antes. Então, a gente fazia todo o trabalho de viabilidade para saber se compensaria para a nossa empresa fornecer aquelas peças. Então, a gente fazia todo o plano de negócio. Então, eu adorava assim, esse trabalho, gostava demais. Tinha uma remuneração razoável, assim, Deus abençoava muito, assim. Pois bem, e aí teve um belo dia que eu me submeti a todos os processos da Igreja Batista, né, para ir para um seminário. E aí, quando a igreja me envia para o seminário, por eu ser uma pessoa que cresceu naquela igreja, todo mundo me conhecia, né? A gente já tinha vários projetos em andamento, a igreja me convidou a ir para o seminário e já me dedicar integralmente na igreja, né? E aí foi a hora da transição. Eu orei, fiquei 8 anos orando por esse momento, e então, por convicção, encerrei minha atividade profissional. E foi difícil essa decisão? Foi difícil, não é fácil, né? A convicção faz com que a gente tome a decisão e se mantenha firme nela, né? Sim. Sabendo de quem nos vocacionou, quem nos chamou para a boa obra, né? Amém. Então, essa convicção faz com que o coração fique leve e satisfeito. E aí, sabe, seu amigo, olha, no meu primeiro dia de aula no seminário, a aula era das 8 até as 13, né? Das 8 até 1 da tarde, mais ou menos. Aí, quando acabou o primeiro dia de aula, eu já tinha que ir para a igreja, que seria meu primeiro dia de trabalho na igreja integral, né? Integral. Aí, quando terminei a aula, no primeiro dia, sabe quando você olha para o lado assim e fala, meu Deus, era isso aqui que eu estava percorrendo a minha vida inteira. Sabe quando tudo faz sentido? É isso aqui mesmo. Entendi. Um horizonte abre assim. Ou sabe? seja, naquele momento você tinha a certeza de que era aquilo que você sempre trabalhou, exatamente, sempre viveu para chegar tudo naquele que eu momento. imaginei, assim, sabe? Meu Deus, era Legal, exatamente isso. Né? Legal. Então, essas percepções te ajudam nessas transições. Agora, é claro, o Joyce e eu tivemos que fazer mudanças significativas para que a gente pudesse viver intensamente e plenamente essa mudança. Né? Então, eu tinha um salário X. Passei a ter um salário X dividido por 4, assim, né? No mercado, né? Quando... Então, nós tivemos que nos readequar, né? Àquela realidade financeira. Mas, assim, Deus sempre foi muito bondoso com a gente. Nunca faltou nada, assim. Amém. E Carolzinha chegou nesse meio desse processo. Foi no meio desse processo que a Carol nasceu. Foi uma bênção, cara. Essa transição. Exatamente. Então, meu primeiro dia de aula no seminário foi meu primeiro dia de trabalho. Que legal. Na igreja. Que legal. Então, foi super legal. Percorreu o seminário já estando em tempo integral ali na igreja. Eu fui ordenado em 2018, em janeiro de 2018,
Mas integral no ministério eu tô desde 2012, né? Legal. Então, E conta foi pra gente, incrível. assim, como é que é hoje? Como é que tá o desafio de estar ali na Ibagem, né? Conta pra gente das áreas que você cuida, quais os desafios que têm se colocado Tá. Ó, à frente de vocês. a Ibage, você tá lá até mais tempo do que eu, né? Não, eu cheguei Ah, lá, a primeira vez você estava lá. é, Aí você sai, eu não isso. fiquei. Aí quando eu voltei, você tinha saído. Aí É, depois você retornou. isso, a gente Isso, transicionou, foi. né? Que também, assim, a Ibage, eu sou muito grato, porque o meu último estágio, antes da minha ordenação pastoral, eu fiz na Ibage, Ah, né? legal, você fez na imagem. Pela amizade que eu tinha com o pastor Marcos Davi. Então, a gente também viveu um período ali, morando em Suzano, e a gente vinha e ficava E o final de vinha pra semana cá. aqui. Puxa, Puxa vida, que foi, meu Deus, foi um foi o que ano te super preparou para legal. você passar pelo Nesse concílio, por toda. momento, isso, nesse momento eu estava estudando, né, Tá, para encarar a sabatina, né? sabatina. Porque o concílio pastoral batista é uma sabatina, Sim, né? sim. E assim, não tem romantismo nenhum. Você senta lá e as perguntas são feitas, você é examinado em várias áreas, né? Seu testemunho pessoal, teologia geral, ética, né? Enfim, são vários temas que você é sabatinado, né? Legal. E aí, nesse período que eu estava estagiando na Ibage, eu tive uma carga de estudos, eu estudava 6 horas por dia durante 3 meses, né? Para encarar essa Você sabatina. estava se E preparando, né? graças a Deus foi Amém. tudo ótimo, né? E aí, hoje, a Ibage é uma igreja muito generosa, né? É uma igreja muito bondosa com seus obreiros, Amém. né? E aqui cabe um testemunho pessoal também, né? Quando a gente chega em São José dos Campos, na Ibage, em 2021, Joyce, eu já tinha algumas percepções com relação ao Lucas, né? Uhum. E aí, em 2022, o Lucas, ele é diagnosticado, né, por uma equipe multidisciplinar, né, vários profissionais. O Lucas é diagnosticado com um transtorno do espectro do autismo, né? Uhum. Então, a gente vive uma readaptação ali também, Sim. né? Tivemos que fazer algumas concessões, algumas adequações para atender essa nova realidade da minha família, Sim. né? E estando aqui em São José dos Campos, eu tive acessos a todas as terapias que ele precisava, que ele necessita, Legal. que são Legal. recomendadas, Uhum. todas aqui na cidade, no mesmo lugar. Então, são acessos que eu não teria, talvez morando em Suzano, Sim, sim, sabe? sim, sim. E a Ibage, da maneira como ela abençoa a minha família, a gente consegue proporcionar isso para o Lucas, né? Amém. Amém. Então, é uma igreja que cuida, é generosa com os seus obreiros, assim, sabe? Legal. Hoje, atualmente, eu atuo numa base ministerial Sim. que nós chamamos de faixas etárias. Faixas etárias. Então, todos aqueles programas específicos e intencionais para as realidades da vida fica sob minha supervisão. Legal. Então, aqueles programas para terceira idade, para homens, mulheres, toda a nova geração, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, todos Toda esses nova programas geração. específicos fica sob minha supervisão. E, assim, é bastante trabalho, mas é um trabalho extremamente Então, prazeroso, assim. Amém. Você falou de novas gerações, né? Eu vejo assim que esse é um ponto tão importante, tão delicado e tão desafiador, né? O tempo que nós estamos vivendo, a gente tem visto como a nova geração, como a juventude, desde os adolescentes, como eles têm sido assim expostos a desafios muito grandes, né? Em termos de posicionamento. Como é que é viver isso com essas faixas Ó. etárias? Como é que você vê? Como é que está a resposta dessa garotada? Como que eles têm se posicionado
ali na igreja, ali no ministério, na vida, né? Eu creio que você deve ter experiências muito profundas e histórias fantásticas, né? De testemunhos com esses jovens. Conta um pouquinho pra gente dessa. Olha, eu tenho eu amo essa faixa etária que nós chamamos de nova geração, né? Adolescentes, jovens, os pré-adolescentes. Eu adoro, sempre gostei de trabalhar com essa faixa etária. E eu tenho uma particular paixão pelo público adolescente. Legal. Aqueles high school mesmo, assim, teen mesmo, né? E há muitos anos que eu trabalho com essa faixa etária, né? E eu penso, assim, que as nossas gerações, elas foram submetidas às mesmas pressões. Pressões parecidas. Acontece que eles foram concebidos na era digital. Isso. Então, o advento da internet, eu falo para eles acham engraçado, assim, eles dão risada, que eu falei para eles que a primeira vez que eu tive um computador com acesso à internet na minha casa, eu já tinha 20 anos. Isso. Verdade. Então, para eles, assim, é engraçado isso, assim, e na mente deles é difícil de compreender, é difícil de conceber a ideia. Saber como que se vivia sem a internet. Exatamente. Né? Então, o advento da internet talvez seja o evento mais significativo, né? E que ele marca a transição do século XX para o século XXI. Sim. Então, a gente tem uma geração digital que foi concebido já nessa realidade, que às vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de entender a mente de um adolescente, de um jovem hoje, porque nós precisamos transgeracionar. Nós precisamos fazer essa leitura. A mente deles funciona diferente, simplesmente pelo advento da internet. O advento da internet, ele acelera o acesso ao conteúdo que é ilimitado do ponto de vista do nosso. Sim. Né? Então, eles têm um acesso que nós nunca tivemos. Isso. E numa velocidade impressionante que nós nunca tivemos. Né? É verdade. E se a gente não fazer essa leitura, não entender que os aspectos sensoriais são muito mais apurados neles, se a gente não entender isso, a gente não consegue. E quem não entende isso não vai conseguir comunicar o evangelho para eles. É isso que eu ia te perguntar. Você sendo dessa geração, que você teve um computador com 20 anos de idade, e você lidar com essa geração que já nasceu digital, você consegue dialogar com eles de uma forma legal, de uma forma aberta? Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu aprendo com eles. Aprende com eles. Eu aprendo com eles, né? Então, tem uns termos que se usa, que a cada semana aparecem termos diferentes, né? E aí eu estou no meio deles, eu estou convivendo com eles. Eu trago eles para a minha realidade. Eu os acolho. Isso. Eu os acolho. Então, eu aprendo com eles, eu interajo com eles. Então, isso vai apurando a minha linguagem para com eles, né? E aí, assim, essa troca geracional é super divertida. Porque eu falo coisas, eu uso termos que para eles, assim... Pastor, o que o senhor está dizendo? Você está falando, falando grego? Exatamente. Mas quando você abre o texto bíblico, você aproxima as pessoas. Isso. Né? A gente aproxima as pessoas com a mesma linguagem. Né? É evidente que a gente precisa mergulhar na realidade deles para conseguir comunicar o evangelho da forma mais eficiente possível e de uma forma que o texto bíblico continue e permaneça claro e inalterados. Né? Amém. Então, e como é que você sente a receptividade deles na palavra, nos ensinos, nos estudos? Eles absorvem uma quantidade de conteúdo impressionante que talvez nós não absorvíamos. Né? Então, tudo funciona com eles a partir de relacionamento. Tá. Eu não tenho toda a linguagem deles, eles não têm a minha. Sim. A minha cosmovisão é diferente da deles. Embora a gente tenha uma espinha dorsal da nossa cosmovisão,
têm percepções deles que são diferentes das nossas. E assim, se não entender isso também, não vai comunicar, né? Então, uma boa prática relacional nos ajuda muito isso, né? A confiança estabelecida, a intimidade estabelecida, o caminhar, né, diário, né, dia após dia, nos erros, nos acertos, isso vai te dando uma credibilidade que, embora você não tenha toda a linguagem deles, essa zona segura, esse espaço seguro de confiança que você cria, estabelece com eles, relacionalmente na caminhada, te aproxima a Legal, comunicação, legal. entendeu? E aí você está falando de uma faixa que está numa ponta. Aí você transaciona com homens, mulheres, e você chega lá na terceira idade. É. Como é que é Amigo. isso? Como que Amigo, como é que é trabalhar nessa administração de gerações? Que coisa linda. Amigo, tem momentos assim, por exemplo, no último sábado de abril, nós tivemos o Congresso de Homens, Isso. nós tivemos um encontro à tarde de gerações, que nós colocamos no mesmo programa idosos e pré-adolescentes. Olha, pré-adolescente. Que legal. E aí nós trouxemos brincadeiras dos irmãos da terceira idade para ver como os pré-adolescentes se comportavam diante delas. Cara, Como é que eles foi? adoraram, É, eles interagiram, eles curtiram muito, assim, eles participaram, entenderam toda a dinâmica, né? Então, quando a gente cria esses espaços para essa troca, é fundamental, né? E aí, à noite, eu tive os adolescentes e jovens juntos no mesmo espaço, né? legal. Se você perguntar qual é a formação científica que você tem para isso, eu não tenho. Assim, é o Espírito Santo. Assim, o Espírito Amém. Santo que vai nos dando sabedoria. Amém. Quanto mais leituras, né, mais informações a gente vai buscando e absorvendo, obviamente que nos ajudam, são ferramentais para isso, né? Mas há momentos que o Espírito Santo traduz tudo. Amém. Entendeu? Traduz todas É. as faixas, todo mundo se entende. Exatamente. Agora, com tudo isso, como é que... Fala um pouquinho da família. Como é nesse desafio que você falou de ter com o Lucas, né? E do ministério eu sei que sabemos que a irmã Joyce também é ministra, a parte das crianças. E a família, como é que Olha, você assim, leva... quando nós nos mudamos para São José dos Campos, a Joyce vinha de um ritmo muito intenso de 16 anos no mesmo local de trabalho, né? Então, ela era gerente de uma escola de idiomas, uma franquia bem conhecida, e o trabalho na igreja em si, né? E quando nós nos mudamos, ela teve que se desvincular desse trabalho de 16 anos para a mudança aqui para São José dos Campos. Então, a Joyce gosta muito de trabalhar, né? E eu sabia que ela ia, em algum momento, ela ia querer voltar ao mercado de trabalho. Uhum. Mas diante desses anos todos de muita intensidade dela, eu conversei com ela, a gente tinha um combinado, assim, dela ficar em casa, o tempo que ela julgar necessário. Aí, com o diagnóstico do Lucas, a gente entendeu que ela deveria ficar em casa mesmo. Isso foi uma opção dela, com o apoio meu. Mas eu conheço a minha esposa. Eu sabia que ela ia querer trabalhar em algum momento. E aí, em 2023, nós começamos a orar. Que Deus abrisse uma porta de trabalho para ela, que não comprometesse a atuação ministerial dela e nem o acompanhamento dela com os nossos filhos, né? Então, algo que pudesse ser conciliável, né? E aí, em julho de 2023, a própria IBAGE convida ela para assumir o ministério infantil da igreja e ela passa a exercer o seu ministério /trabalho ali na IBAGE mesmo. Legal. E que era uma dinâmica que era muito possível conciliar todos esses fatores, né?
E aí, lá em casa, eu e a Joyce, a gente tem tudo... Os nossos diálogos são muito abertos e francos. E isso foi uma decisão dela também, com meu apoio total, né? E aí, desde 2023, ela vai fazer... Ela tá para fazer 3 anos já ali, integral ali na IBAGE também, né? E aí a gente consegue conciliar. Consegue conciliar família, ministério, trabalho, ou seja, Exatamente. tá E a Carol e o Lucas cresceram nesse ambiente, né? A Carol, o primeiro acampamento dela, ela tinha 4 meses, né? O Lucas, o primeiro acampamento dele, ele tinha, acho que 3 meses, né? Legal. Então, eles crescem nesse ambiente, né? Ou seja, No ambiente da igreja. Desde cedo, o acampamento de jovem estava junto com vocês, tá? Ou seja, desde criança já inseridos nesse... Exatamente. No ministério, no trabalho de vocês, né? Muito legal. Então, pastor, e sobre o livro, né? Falar um pouquinho pro pessoal. Esse livro é um clamor no coração do Pai, né? Foi um livro que nos foi dado pelo Senhor. É um livro escrito por 32 pessoas, homens e mulheres de Deus, né? E que o Senhor tem realmente nos abençoado. 80% do lucro líquido desse livro nós vamos destinar para missões, também direcionado pelo Senhor, né? Então, pastor Márcio é autor do capítulo 10 do nosso livro, né, pastor? Tá aqui, ó, marcadinho. Aí marcadinho. E aí eu queria entrar te fazendo essa pergunta. Como foi, né? Como você enfrentou esse desafio, viu esse desafio, aceitou desde o convite, desde quando eu cheguei para você, contei a história, né, como Deus nos deu o livro de uma forma maravilhosa, de uma forma totalmente sobrenatural, que o Espírito Santo nos deu os temas, nos mostrou como fazer, né? Ou seja, dirigiu tudo até o lançamento do livro, mas teve esse processo, né, onde nós fomos em cada um dos autores que Deus nos direcionou e contamos a história, né? Falamos, o desafio está aqui, Deus está nos dando o desafio, e você escreveu o capítulo número 10. Sim, eu, assim, primeiro que a sua experiência pessoal, como Deus colocou essa semente, né, no seu coração, já é muito especial, né? Fazer parte disso que Deus fez em você já foi muito especial, né? E você sabe que, acho que foi em 2015, se eu me lembro bem, 2016, eu fui numa igreja em São Paulo que alguns amigos meus fizeram um projeto muito parecido. Eles juntaram uns 10 autores. Eu lembro, você me mostrou. E que, assim, um livro sensacional, que um dos autores é o Tiago Grulha, né? E eu fui no lançamento desse livro, e ali, seu Valmir, várias mãos escrevendo, ali eu também tive uma percepção assim, puxa, não é algo impossível, não é um monstro de 7 cabeças você reunir umas pessoas e produzir um livro, né? E aí na pandemia, em 2020, bem no ápice da pandemia, um amigo meu, pastor Humberto, que ele pastoreia uma igreja batista em Mogi das Cruzes, ele teve um insight muito parecido com o seu, e ele produziu um livro, mas ele lançou só em e-book, né? Tá. E aí eu participei desse livro dele, e aí essa experiência, a primeira vez que eu vivi essa experiência foi assim, em 2020, 2021. E aí, no ano passado, o senhor veio, né, com essa ideia, que aí também eu vou te dar os parabéns pelo planejamento que você fez, o cronograma que você fez. Fez com que o livro fosse produzido até num tempo 7 meses. Muito interessante, 7 assim. meses nós lançamos. Você pensar em 32 pessoas, em 7 meses, você estar com o resultado da semente que Deus colocou no seu coração, até estar com a primeira remessa na mão. Sim. 7 meses, 32 pessoas, né? Foi um planejamento... Foi algo de Deus mesmo, porque assim, a gente viu que todos os prazos que a gente colocou,
foram cumpridos, né? Foi tudo assim, foi realmente algo de Deus, né? Assim, o planejamento foi muito bom. A diagramação do livro foi muito legal, ficou muito bonito, o livro ficou muito bem apresentável, Irmã né? Suzy que fez, uma A irmã benção. Suzy Mendes. Suzy Mendes. Se você que nos assiste precisa de uma diagramadora, ela é sensacional, essa moça, Suzy Mendes. Procura lá no Instagram se você precisa de um profissional para diagramar o seu livro, né? Foi uma benção, Foi muito uma bom. benção. Agora conta para mim, como foi o tema? Quando O você tema, se deparou com o tema? se me permite, tem uma história por trás também. Pode O falar. tema, o capítulo 10, eu iniciei com a sua expressão, que praticamente foi um axioma do livro, né? Há um clamor no coração do Pai. E aí quando eu vi o tema, quando eu vi a palavra quebrantado, já arrebatou meu coração. Legal. Né? Há um clamor no coração do Pai por um povo que tem um coração quebrantado, rendido a Ele e é sensível à sua voz. E aí essa palavra me arrebatou por uma história, uma experiência pessoal que eu vivi também com essa palavrinha quebrantada. Em 2016 para 2017, eu vivi uma transição ministerial. Eu saio da minha igreja de origem, a igreja que eu passei a vida toda, me criei, me formei, né? Joyce foi apresentado nessa igreja. E assim como Abraão, Deus falou, olha, deixa a sua parentela. E aí, no caso, era deixar uma parentela bem grande, a minha e a da Joyce, né? E foi uma transição muito dura a gente deixar muita gente que conviveu com a gente a vida inteira. Foi uma transição bem difícil. E aí a gente precisou repensar a nossa caminhada ministerial, né? Nos readaptar para a gente viver novos processos. E aí, nessas transições ministeriais, seu Vamir, a gente passa por momentos de tensão, né? Então, nós passamos alguns anos, na verdade, sem um sustento fixo ali, né? A Joyce tinha um salário da escola onde ela trabalhava e a gente teve que lidar com a nossa realidade a partir de uma única fonte de renda. Uma única entrada, né? E aí isso exigiu muitos cuidados da nossa parte, assim, né? Financeiros e tal. E a Carolzinha já estava com quase 2 anos de idade. Então, foi um momento que gerou uma tensão pra gente, sabe, seu Vamir? Gerou preocupação, né? Nosso coração ficou aflito por muito tempo. Não foi pouco tempo, não, né? Mas é claro que a gente tem um Deus que foi o Deus que chamou Abraão, que deixa tudo, mas foi o Yahvé Jireh que se apresentou no Monte Moriá, né? Quando Isaac pergunta para Abraão, né? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Aí ali Abraão fala, Deus se proverá, né? Deus prometeu, ele vai prover para cumprir a própria promessa que ele fez a nós, né? Então Deus cuida muito. E aí nesse momento, Deus abriu muitas portas de igrejas para eu pregar, dar aula, dar palestra. E as igrejas são sempre muito generosas, né? As igrejas sempre ofertam, nos ajudam, né? No trajeto, né? Então, nós vivemos muito tempo assim. E aí teve um momento que nós ficamos quase 2 meses em cada domingo numa igreja que eu estava pregando. E aí Deus foi nos sustentando dessa forma. E aí nós, nesse período, nós tivemos ali uns 6, 7 domingos que em cada igreja que eu estava pregando tocava-se aquela música Quebrantado.
E, amigo, essas coincidências que a gente... Você que está vivendo a situação, você que está vivendo ali, Sim. você... um sinal te ilumina e você chega à conclusão, Deus está querendo falar alguma coisa. Né? Amém. E, amigo, eu fiquei umas 6, 7 semanas, assim, em cada igreja, né? E sempre, nesses cultos, sempre tocava aquela música quebrantada. Era impressionante. Chegou na 3ª, 4ª semana, eu e a Joyce, a gente chorava toda vez. E a gente ria, chorava e ria ao mesmo tempo. Deus está chamando a gente para alguma coisa. Amém. Né? E aí, nesse processo de transição ministerial, nós entendemos, nessa experiência, que tinha algo no nosso coração que Deus precisava tratar também. Uhum. Então, Deus nos chamou para o quebrantamento. Quebrantamento. E isso ficou martelando na nossa cabeça por muito tempo. Muito tempo. E aí, nesse tratar de Deus, eu comecei a dedicar as minhas leituras bíblicas, as minhas devocionais, fazendo um filtro. Eu comecei a pensar e pesquisar na Bíblia textos que traziam essa palavra quebrantados ou quebrantamento. Legal. E eu fui fazendo uma rede de textos nisso. Então, Salmo 34, Salmo 51, quando Davi faz aquela oração dolorida que ele faz, né? Que ele chega à conclusão que os sacrifícios que Deus aguarda é o coração quebrantado. Né? Partindo do princípio que significa um coração contrito, profundamente humilde e manso diante de Deus. Nessas pesquisas, eu escrevo um sermão baseado no Salmo 126, né? Que é um salmo que está dentro de uma seção dos salmos de peregrinação, que muitos, quase que a maioria, diz respeito às peregrinações que o povo fazia para Jerusalém para celebrar as festas, principalmente a Páscoa. Né? Mas tem alguns salmos ali que dizem respeito à peregrinação no retorno para Jerusalém após o cativeiro. Né? E esse Salmo 126, pela intensidade, pela dramaticidade da linguagem do salmista, os comentaristas chegam à conclusão que esse salmo retrata o retorno do povo do cativeiro para Jerusalém. Então, Deus tratou com o povo. Um povo arrogante, que se distanciou de Deus, e Deus entrou com juízo. Deus entrou com tratativas. E aí, depois que esse povo se quebrantou diante de Deus novamente, Deus desceu e livrou esse seu povo. Amém. Agora vocês podem voltar. E aí eles voltam. E ao voltar, o texto fala de sonho. Eles estavam impressionados. Não é possível que isso está acontecendo. É real isso aqui? Então, isso marca o retorno do povo. E o retorno é marcado por dança, por música, por festa. Eles estão celebrando, afinal de contas, eles estão voltando para a terra amada deles. Né? Eles vão voltar para os seus. Eles vão ter restituídos a sua terra, o seu templo, os seus líderes, as suas famílias, o seu povo, as suas festas serão restauradas. Então, tudo que foi tirado deles no cativeiro, durante os 70 anos, Deus vai devolver, está devolvendo tudo para eles a partir desse momento. E o que marca o retorno desse povo é um coração quebrantado. Né? E aí o salmista, ele olha essa cena, o povo voltando, e aí ele registra o Salmo 126. Lindo demais. Então ali é um salmista, um homem, né? Uma pessoa que está quebrantado, está vendo o povo quebrantado voltar para sua cidade amada, né? Para a cidade santa, né? E aí eu identifico as marcas de um povo quebrantado
em cada um dos versículos ali do Salmo 126, né? Que é aquele salmo belíssimo que termina com ele dizendo, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria retornarão, né? E aí foi, a partir desse sermão, alguns desdobramentos desse sermão, que o texto me veio. Legal. Né, para registrar aqui no livro. Né? E é sensacional. Algo que partiu de um tratamento de Deus comigo também. Né? Então, Deus mexeu algumas coisas no meu coração que precisavam ser mexidas. Sim, né? sim. E saiu isso aí. Deus sempre fala com a gente primeiro, né? Exatamente. Primeiro exatamente. Trata com a gente, para depois... E no meu capítulo você vai perceber essas ilustrações provenientes da minha formação profissional. Né? Então, eu trago essa linguagem da engenharia, da ciência do material, fazendo uma analogia ali. Achei, né? Nossa, muito legal essa analogia que você colocou ali. E você sabe, seu que eu fiquei olhando muito depois... Muito legal. Depois eu fiquei olhando o capítulo 10, né? E escrever livro é assim, né? Você tem essa... Depois que você lê... Você fala, puxa, poderia ter feito isso, poderia ter acrescentado isso, poderia ter tirado isso. Isso é muito natural escrevendo, né? O meu livro lá, Cuspa Fora o Veneno, hoje eu folheio ele e falo assim, puxa, poderia ter agregado determinados assuntos, assim, né? E aí, quando eu vejo esse capítulo 10 do livro, eu reli o meu capítulo e eu senti falta de um arremate final, sabe? Eu poderia ter acrescentado um tópico aqui, sabe? Edição... enfim, concluindo. Né? Que fosse 3, 4 linhas, assim, para fechar o raciocínio, né? Eu fiquei com essa sensação depois, mas eu fiquei muito satisfeito. Ficou muito bom. Um capítulo, né? E com os outros capítulos foram muito legais também. Pastor, foi muito bom, né, ter você participando desse projeto, né? Você é um amigo. Muito bom ter você aqui conosco, né? Nessa noite, nesse bate-papo tão gostoso que passa rápido, né? Para a gente finalizar essa parte, assim, eu queria colocar para você um desafio de 5 perguntas. Tá. Bate-bola, rapidinho, numa frase. 1, 2. Um sonho. Puxa, uma frase? Uma frase. Esse é o desafio. Um sonho. Seu Valmir, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que eu já realizei muitos sonhos que eu coloquei diante de Deus, né? E praticamente todos eles eu vivi com a Joyce, né? Então eu assim, com muita gratidão no coração, eu posso dizer para você assim, que todos os sonhos que eu tinha na juventude, quando eu era mais novo, eu realizei todos eles, cara. Amém. Então, assim, eu tô com 44 anos, né? Eu diria que os sonhos que eu tenho aqui, hoje, eu acho que dizem respeito mais a outras pessoas do que a mim mesmo, né? Legal. Então, eu sei que a minha esposa, ela tem um sonho de ter uma casa própria. E eu sei que ela tem o sonho de conhecer alguns lugares. Então, eu e a Joyce, quando nós nos casamos, nós decidimos conjugar tudo na primeira pessoa do plural. Legal, lindo. Então, eu poderia dizer que o nosso sonho Legal. É uns 2 lugares que ela quer conhecer e um dia ter a nossa casa própria. Amém. Se não acontecer, tá tudo bem. A gente é muito satisfeito com o que a gente já vivemos até hoje. Legal. Mas o meu sonho são os sonhos da Joyce nesse exato momento. Talvez amanhã eu acorde com um sonho. Falei, puxa, né? Eu tenho o objetivo de fazer o doutorado, né? De concluir o doutorado e tal, mas eu acho que sonho é isso, né? Não foi em uma frase, mas é que eu precisava explicar isso. Aceito. Uma dúvida. Uma dúvida. O futuro, né? Assim, o futuro, ele é sempre duvidoso, né? Mas eu entendo, seu Valmir, que a dúvida quanto ao futuro é uma das belezas da vida. Amém. Né? A imprevisibilidade é o que torna a vida bela, né? É isso. Uma certeza. Então, eu posso dizer que a imprevisibilidade do futuro duvidoso é uma beleza da vida, porque a certeza que eu tenho é que Deus estará comigo em qualquer momento. Amém. Em qualquer lugar.
né? Então, Deus sempre estará cuidando de nós, né? Então, o futuro que é incerto, eu estou com Deus que é certo. Amém. Uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança Uma palavra de esperança é ver os meus filhos saudáveis, é ver o meu filho ter dignidade e independência. Amém. Né? É o que eu mais peço para o Lucas. Então, a minha esperança é que ele tenha dignidade e independência. Amém. Né? E a Carol, que ela ame Jesus. Eu sempre digo para ela, filha, ame Jesus e seja boa com as pessoas. A Carol ouve isso de mim desde os 4 anos de idade. Ai, que lindo. Que ela ame Jesus e que ela seja gentil com as pessoas. Amém. É a minha esperança. Amém. Uma palavra de fé. Uma palavra de fé. Eu acho que eu vou pegar o gancho do livro do Salmo 34, né? Que inclusive, o verso 18, ele dá um destaque aqui logo no começo do capítulo, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Né? Amém. Se seja lá qual for o drama e a realidade que você está vivendo hoje, entregue o seu coração nesse nível de profundidade. Amém. Dele ser quebrantado, dele ser contrito diante de Deus. O Senhor estará com você. Né? Quando mantemos o nosso coração humilde, manso e contrito diante de Deus, Deus sempre estará conosco, sempre estará perto de nós. Amém. Agora, para fechar, olhando naquela câmera ali, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Olha, eu acabei de afirmar que os sonhos que eu coloquei diante de Deus na juventude, eu realizei todos eles, assim, eu já vivi sonhos. Talvez haja um sonho que você engavetou, né? Colocou lá nos seus planos futuros. Talvez seja a hora de você tirar da gaveta. Amém. E colocar esse coração humilde e contrito diante de Deus, para que você viva essas grandes experiências com o Senhor. Quando os seus sonhos se realizarem, olhe para os lados, veja quem está do seu lado e glorifique o nome de Jesus por eles. Amém. Coisa linda. Cara, foi sensacional. A parte pessoal, um lugar que a gente queria muito conhecer. Quando eu olhei para o lado, assim, falei, meu Deus, eu nunca sonhei que eu estaria conhecendo este lugar, né? Meus pais foram incríveis comigo, mas meus pais foram lutadores, né? Tem aspectos que dificilmente eles conseguiriam prover. E aí, quando eu me vi nessa realidade, eu olhei para os lados, a Joyce estava lá. Amém. Né? E o Senhor nos abençoe. Isso é muito lindo. Amém. Pastor Márcio, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui Deus conosco. abençoe, Manão. Né, agora a gente fica com gostinho de quero mais. Você vai voltar para a gente abordar outros assuntos. Muita gente boa. Né, outros assuntos que eu quero conversar contigo. Sim, né, um sobretudo essa história, né, do Lucas, né? Então, sim, a gente vai voltar. Pessoal, muito obrigado por vocês terem estado conosco. Espero que esse tempo tenha abençoado a sua vida, né, nesse testemunho, nesse bate-papo. Mais uma vez, né, eu peço a você, compre o nosso livro. Comprando o nosso livro, você estará ajudando a projetos missionários, né, que a gente vai destinar 80% do lucro. Né? Aqui tem o QR Code, se você já quiser fazer a sua compra pelo QR Code, mas também vai estar na descrição do livro, bem como o link de compra também. As nossas redes sociais também estarão lá, Instagram, Facebook. Aí fazendo aquele pedido básico, né, de sempre, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, né, compartilhe, se inscreva, né, e chame outros a se inscrever e compartilhe muito. Porque o nosso objetivo, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração com esse podcast, é que esses testemunhos, essas palavras, alcancem muitos lugares. E que, principalmente, também esse livro alcance lugares, porque foi uma promessa de Deus, que Deus levaria esse livro a lugares que nós nem imaginamos. E eu creio que
essa é uma ferramenta Sim. que Deus vai usar. Sim. Né? Quero agradecer também o nosso parceiro, né? o Estúdio Chip, que é o parceiro que tem toda essa estrutura que nos proporcionou estar aqui, né? Nesse tempo tão gostoso, né? E é muito confortável. Se você precisa de um estúdio para fazer um trabalho, venha para cá, entre em contato com eles, a rede social deles também vai estar na descrição do link. E muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. Espero vê-los em breve. Tchau.